pode fazer esse lado direito aqui, a soma. Podemos escrever a soma. Então, eu vou colocar aqui o óbvio, né? Que a soma dessas duas transformações vão ser essas duas coisas aqui somadas. Esses dois termos aqui, ó, somadinhos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, vou dar um espaço e pronto. Agora a gente pode fazer a soma, né? 2x1 mais 2x2. Só tô somando. Tranquilo aqui pra ti, né, Marco? Sim. Certo. E aqui também, x1 mais x mais y1, x2 mais y2. Perfeito. Agora a ideia é o seguinte: se de fato for uma transformação linear, a hora que eu fizer aqui dentro o mais v, vai dar a mesma resposta que deu aqui, nesse momento. Vamos ver se é verdade? O que seria o mais v, né? Transformação de um mais v. Seria a transformação da soma dos vetores, né? Quem são os vetores? x1, y1, x2, y2. Então, o mais v, tu tens que concordar comigo, né? Que o mais v é transformação aqui de 1 mais v, né? Vai ser a transformação de x1 mais x2, y1 mais y2. Porque x1 mais x2, y1 mais y2 é justamente u mais v, certo? Certo. Certo. E agora, nós estamos a buscar essa transformação. Vamos colocar esses termos aqui, que seria o nosso x e o nosso y, na transformação. A transformação é essa forma aqui. Então, a hora que nós estamos a transformar aqui, ou a operar, né, como vocês falam, vai ficar x1 mais x2, 0 no meio, x1 mais x2 mais y1 mais y2. Que esse é o x, x1 mais x2, x, e agora vem o y. É esse. Percebeu? Sim. Pronto. Então, agora tu podes reparar que, de fato, né, isso que eu acabei de obter é igual a isso aqui. É mesmo? Certo. Perfeitamente. Então, tu tens uma transformação linear mesmo. Ok? Ok. Pronto. Então, a gente até pode pegar essa transformação aqui e provar rapidamente a da constante, né? E se tu tens aqui um t de kv, no nosso caso, tu vai teres um kx, ky, que vai ser igual a 2kx, tu só estás a trocar o x, né, e o y, e um kx mais ky. Agora tu não concordas comigo que dá para tirar esse k para fora, já que ele está em todos os termos aqui? Sim. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então tu Sim. podes tirar ele para fora, vai ficar com 2x, X. 0, x mais y. Olha só, é justamente isso que tu tens aqui, a transformação. Tá? E t de u. Então tá provado, ó. Isso é igual a isso. A ideia é essa. Eu fiz um pouco rápido, porque nós já estamos a trabalhar com algo bem parecido em subespaços, né? Sim. Então, agora é a tua vez. Eu vou pedir para que tu faças me proves, né? Que algo aqui é transformação, tá bom? Tá. Pronto. Então vamos lá. Eu quero que tu proves que isso aqui é uma transformação linear. Opa. Pronto. Se tu puderes provar pela mesma lógica, tá bom? Qualquer coisa eu tô aqui para perguntar, mas tu já entendeu, né? Escreve dois vetores genéricos, faz a transformação dos dois e soma elas. Depois faz o contrário. Soma os vetores e aí coloca na transformação. Ok? Ok. Então pode começar com essa primeira parte. Qualquer coisa eu tô aqui.
Pode ir um bocado para baixo, fazer scroll para baixo. Claro, claro. Vamos lá. Ok, obrigado.
Ok, já mandei foto. Vamos ver. Então, vamos discutir aqui o que tu fizeste. Só um segundo. Pronto. Tu escreveste aqui com os dois, então somou. Depois escreveu a soma dos vetores e colocou essa soma na transformação. E reparou que as duas transformações são iguais. Isto é igual a... é isso aqui. Beleza. Tá bom, tu fez a primeira regra. Tens que fazer a segunda. Essa aqui é da constante. Começa com ela dentro e vai manipulando até ela ir para fora da transformação, ok? Ok. Pérez manda foto também. Não sei se fiz esta certa. Pode se enviar, eu avalio. Ah, tu Vou mandar. enviaste já.
Parece tudo certo, parece tudo certo. Acho que tá muito bom. Vamos A minha, colocar aqui. Muito bom, tudo certo, sim. a minha pergunta é, no teu, quando fizeste TH, aquilo é um V depois ou um U? A letra não importa muito, né? Eu coloquei U porque eu sou maluco, devia ter colocado V mesmo. Ok. Eu viajei. Estamos falar do mesmo vetor, né? Então é o V. Beleza. Vamos voltar aqui para a apostila. Vamos ver algumas propriedades. O legal de operações lineares aqui, ou transformações, como eu vou chamar, porque eu estou mais acostumado, é que é muito parecido com subespaços vetoriais. As regras, obtenção de bases, esse tipo de coisa. Então, vamos ver aqui algumas coisas sobre os subespaços, né? Eu estava a ver aqui propriedades de transformações. Muito bem. Uma coisa que tu podes, né, obter, né, como verificação aqui de uma transformação é se um vetor pertence ou não a essa transformação. Portanto, né, temos esse exemplo aqui. Uma transformação que é dada dessa forma e a pergunta é: esses vetores aqui abaixo, eles pertencem a essa transformação? Essa é uma pergunta bem coerente. Eles têm, de fato, a possibilidade de pertencer, já que essa transformação aqui é do R2, ou seja, isso aqui é um vetor do R2. Esse aqui também. Então, a princípio, eles até podem pertencer. Pertencer à imagem significa que, de alguma forma, é possível obtê-los como resposta da transformação. Então, em outras palavras, vai existir uma combinação de x e de y. Né? A pergunta é: será que existe uma combinação de x e de y que causa o vetor 1, 2? Será que existe uma combinação de x e de y que, no caso B aqui, causa o vetor menos 1, 2? Como tu tens duas incógnitas e duas equações, afinal de contas, por exemplo, para o A, você tem 2x menos 1 igual a 1 e menos 10x mais 1 igual a 2, tens que resolver um sistema. Que a princípio esse sistema é possível e determinado sim. Então vai existir uma combinação de entradas, uma combinação de valores de x e de y que causam o vetor 1, 2, que se tu resolveres o sistema vai ser menos 3 sobre 8 e menos 7 sobre 4. E é a mesma coisa para o outro caso. Então, de novo, nós estamos buscando combinações, valores específicos que a gente encontra resolvendo um sistema. Muito bem. Nós não vamos se preocupar muito com isso, né? Porque essa conta de resolução de sistema aqui é bem de ensino médio, né? É secundário, high school. Então tu já fizeste bastante dessas aí. Tu só tem que saber o que ele está a pedir num problema como esse, né? Quando ele pergunta se faz parte da imagem, ele quer saber se é possível obter esse vetor por meio dessa combinação aqui. Basicamente é isso. Parecer um problema parecido, vai se fazer isso. Outro problema aqui, outra propriedade de transformação. Determine a imagem da transformação. Então ele deu uma transformação, tá? Está aqui. E ele está a pedir aqui qual que é a imagem, né? Qual que é a imagem da transformação. Em outras palavras, quando tu tiveres se deparar com um problema desse, ele perguntar assim, encontre a imagem da transformação. Em outras palavras, resumindo, ele está a pedir a base dos vetores. E a gente fez muito isso de base lá em subespaço vetorial. Então tu já sabes que para obter a base, a única coisa que tu precisas, igualzinho lá em subespaço vetorial, é isolar as letras. Então se a transformação é isso, tu podes isolar o x. Se tu isolares o x, tu vai ficar com 2, por quê? Porque tem 2 vezes x aqui. 1, por quê? Porque tem x aqui. E 1, por quê? Porque no último ponto aqui também tem x. Pronto. Isoles o y também. Isolando o y, menos 1, porque tem menos y aqui. Menos 1 também. 1, porque tem y aqui. E assim vai, entendeu? Então, para tu
obteres uma base, a única coisa que tu precisas é isolar as letrinhas. Daí, os vetores que tu obtiveste aqui supostamente são a base. Só tens que tomar um cuidado, que nem lá, quando a gente estava a trabalhar em subespaço vetorial, para ser uma base, é necessário que, bem, que os vetores sejam LI, linearmente independentes. Eles têm que ser linearmente independentes. Então, além de tu fazer isto, de isolar as letrinhas, você ainda tem que verificar que os vetores são LI. Tá bom? Então, se tu verificares isso, se tu tirares as letrinhas e verificar a linearidade dos vetores, pronto, base, feito, resolveu o problema. Bem fácil, né? Então, a gente pode fazer uma dessa. Vamos pegar aqui uma transformação e vamos fazê-la. Vamos encontrar essa aqui, olha só. Ele pediu aqui para encontrar o núcleo, mas a gente vai por hora encontrar a imagem. Já entendeu o que é isolar as letrinhas, né? Para começar é isso. Então, deixa eu colocar aqui. Agora o que a gente vai fazer? Vamos isolar as letrinhas. Não tem de transformação aqui, tá? Só que eu acabei dando em um. Beleza. A gente vai ter que a transformação ela pode ser dada como x, que vai ficar igual a 1, porque tem um x aqui no primeiro termo. 2, porque tem 2x aqui. E 0, porque não tem nenhum x no último. Isso. Como é que vai ficar o do y, então? Me fala aí. 1, 0, 2. Pronto. O do t vai ficar E do Z? menos 1, menos 1, menos 1. E o do z vai ficar como? 1, 1, 0. 1, 1, 0. Pronto. Olha só que curioso. Nós temos uma transformação que nos deu aqui, a princípio, uma base de 4 vetores. O problema é que esses 4 vetores, eles têm 3 componentes. Certo? Se eles têm 3 componentes e são 4 vetores, eu posso ter certeza absoluta que eles não são LI. Não são. Eles não são linearmente independentes. Com certeza é possível escrever um vetor como combinação linear dos outros 3. Ok? Então, como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai encontrar, né, qual é a combinação, qual é a base, esse tipo de coisa, né? A gente pode simplesmente bater o olho e reparar, né, que esse vetor aqui, olha só, esse aqui, não pode ser a combinação linear desse. Então, esses dois juntos podem fazer parte da base. Agora, será que é possível escrever esse aqui como uma soma, uma multiplicação desses dois aqui de cima? Me parece que não. Porque, sei lá, eu concluí que não aqui. Porque para parecer... Assim, né, claro, existe todo um algoritmo que tu podes fazer, mas assim, na hora da prova, tu vai ter tempo de fazer? Não. Né? Então, às vezes, batendo o olho, tu repara que não é possível escrever esse terceiro aqui como a soma dos dois. Tem muitas formas de tu tentar fazer isso e nenhuma vai dar certo. Mas esse aqui também, não tem como descrever esse terceiro aqui como uma combinação linear desses dois. Não tem como. Então, tu pode pegar, por exemplo, esses 3 aqui, ou esses 3 aqui, você que sabe. Não faz diferença. O importante é que a tua base, né, descreva todo o espaço. E se tu pegares aqui, tu já tens uma base, então, que descreve esse espaço. Pode dizer que a base aqui, né, LI agora, são esses 3 vetores. Ok? O importante é que tu
consigas tirá-los por meio de isolar as letrinhas, mas também não pode ser LD, tem que ser LI. Então, aqui nós temos combinação de vetores aqui, LI. Pronto. Isso aqui é bem interessante, por quê? Porque se tu reparares, nós temos uma transformação, né? Lá no enunciado até estava escrito isso de forma mais clara, que era uma transformação que ia do R4 para o R3, ou seja, do espaço quadridimensional para o espaço tridimensional. Então, o que a gente tem aqui, supostamente é uma transformação que descreveria qualquer vetor no espaço tridimensional, que a gente está acostumado a trabalhar. E se tu reparares aqui na nossa resposta, nós temos 3 vetores para descrever o espaço tridimensional. Ou seja, essa base aqui é uma base do R3. Tu consegue descrever qualquer vetor do espaço com esses 3 vetores. É claro que essa base, ela não é tão simpática como a base canônica, aquela dos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Mas, tal qual aquela, essa aqui também descreve qualquer vetor que tu quiseres do espaço tridimensional. Só vai ser estranha, né? Talvez tenha que fazer uma matriz de mudança de base aí para entender melhor como é que vai ser essa transformação. Mas, resumidamente, o que a gente acabou de encontrar é isso. Essa transformação ela descreve qualquer vetor do R3. Esse é o resumo do problema. Ok? Tudo bem? Ok. Sim. Perfeito. Apesar disso, né? Nós temos 4 termos aqui, veio do R4. Então, meio, né? Vamos entender assim, meio que, alguma informação foi perdida nessa conversa aqui. Porque como é que a gente saiu do espaço quadridimensional e foi para um tridimensional? Alguma coisa, uma dimensão se perdeu aqui, quase que inteira. E esse conceito é bem importante porque nós estamos falando de um negócio chamado núcleo. O núcleo da transformação. Então aqui, né, tu tens que entender o que é núcleo. Núcleo é aquilo que quando tu colocas na tua transformação, ela dá 0. A resposta é 0. Aí tu pode pensar assim, professor, mas no que tu acabou de me mostrar aqui, se eu colocar que o x é 0, que o y é 0, que o z é 0 e que o t é 0, a resposta vai ser 0. Verdade. Uma solução para ir para o núcleo, ou seja, para o vetor 0, é que todos os componentes ali sejam 0. X, y, z sejam 0. Então, somando e subtraindo zeros, tu vai ter 0. Se tu olhares ali a transformação, se tu lembrares, né, era x mais y mais z menos t, vírgula, x mais z menos t. Se todos esses termos, se o x, o y, o z e o t forem 0, né, somando e subtraindo zeros, tu vai ter 0. Perfeito. Toda transformação tem que ter isso. Mas é possível que tu tenhas uma outra combinação que dê 0 também. Esse é o ponto. E é isso que ele mostra aqui. Que o núcleo é isso, é justamente aqueles valores que vão dar 0, não só apenas jogando x, y e z igual a 0. Por exemplo, aqui, olha só que interessante. Tu tens uma transformação bem legal aqui, uma transformação linear bem legal. Ela é, a gente chama assim, da projeção ortogonal sobre o plano xy, ou seja, tu tem um vetor tridimensional, aqui o vetor v, e a transformação aqui, no nosso caso, é fazer esse vetor vir aqui para o plano xy, ou seja, uma espécie de sombra dele aqui no plano xy. Essa é a transformação. Coloca um vetor qualquer lá, ele te dá qual seria a projeção, ou seja, a sombra no plano xy. Muito bem. Tu consegues reparar que alguma coisa está sendo perdida aqui, né? Um vetor que era tridimensional virou bidimensional. O tri virou bi. É como se as informações sobre Z não importassem mais, né? Porque tá tudo no plano, não tem mais altura aqui, não tem mais essa terceira dimensão. Então, aqui nós já temos claramente a ideia
de que alguma coisa foi perdida. Foi para o núcleo. Aí o ponto que eu quero chegar. Foi para o núcleo. Toda a informação de Z foi para o núcleo. Por isso que se tu olhares a transformação aqui, ó, ela é mais ou menos assim. Um vetor normal, x, y, z, aqui, qualquer componente, pode escolher. Essa transformação, já que ela está sempre indo para a projeção do plano xy, vai ser o x e o y normal, aqui os mesmos que tu tiveres colocado, mas o z é sempre zero. Porque no plano xy, o z é sempre zero. Concorda comigo? Sim. Tem z no plano xy, né? Quando a gente está trabalhando no secundário lá, é só xy. Porque o z é sempre zero. Pronto. Então, o que a gente repara aqui é o seguinte. Independente do valor do z, a transformação vai para zero. Pode colocar qualquer valor que tu quiseres para z, mas ele vai para zero. Então a gente pode afirmar que o núcleo, ou seja, aqueles vetores que te levam para o zero, podem ser escritos, ou seja, são múltiplos disto aqui, olha só. 0, 0, z. Se tu quiseres obter o vetor 0, 0, 0, essa é a ideia do núcleo, tu podes escrever qualquer vetor que seja múltiplo de 0, 0, z. Então é isso. Qual vai ser a transformação do vetor 0, 0, 50 mil? Vai ser 0, 0, 0, foi para o núcleo. Então qualquer múltiplo deste vai para o núcleo. Muito bem. Agora como é que a gente faz essa conta? A gente simplesmente iguala as componentes a zero. Olha só. Então, resolve algum tipo de sistema para reparar qual é a resposta. Aqui ele fez um sistema matricial. A gente poderia também fazer, mas eu acredito que tu não goste tanto de matrizes, que nem eu. Assim. Ficar manipulando matrizes não é uma coisa legal para ser humano. Computador que faz isso melhor, né? Então, o que a gente faria aqui é um sistema. Vamos resolver ponto a ponto aqui. Como assim, professor? A gente vai pegar e vai tentar descobrir, e descobrindo, né, os valores de x, de y, de z e de t, que dão zero. Qual é a combinação desses valores que faz dar zero? Essa é a questão. Então, estou a colocar aqui. Bem, de fato, tu poderias utilizar matrizes. Eu não acho legal aqui. Esse sistema me parece mais simples de resolver passo a passo, com substituições. Vamos lá, então. Eu vou fazer, mas vou te pedir para fazer um parecido. Vamos lá. Olha só, dessa terceira linha a gente já repara algo muito legal. A gente repara que o t é igual a 2y. Pronto. Então, se o t é igual a 2y, eu posso agora vir para essa linha aqui e no lugar do t colocar 2y. Então vai ficar 2x mais z menos 2y igual a 0. Tenho uma pergunta. Oi, digo. Também não se faz que x mais y também é igual a x 2x, por causa o y foi tirado e x foi multiplicado por 2, mas a fórmula ainda ficou igual, ou não? Tu queres dizer então que o x é igual a y, é isso? Sim. Não. X mais y é igual a 2x. X mais y é igual a 2x. X mais y igual a 2x. Eu não sei de onde tu percebeu isso, mas tô vendo isso ainda. A gente já vai chegar lá, não se preocupe. O problema é que a gente tem que fazer aos poucos, senão a gente se perde. Ó. Aqui a gente ficou com esse sistema com x, y e z. E aqui também a gente vai ficar com um sistema, a princípio, com só x, y e z.
x mais y mais z. E o t, né, esse t aqui, ele é 2y, então menos 2y. É para reescrever essa linha aqui como x menos y mais z igual a zero. A gente pode reorganizar também aqui. E agora nós temos um sistema, olha só, com essas duas equações. Então agora eu posso, de alguma forma, manipular essas equações para encontrar mais uma relação que envolve outras letras. Por exemplo, eu posso subtrair essas duas equações. Vou mostrar aqui para você. Se eu subtrair, o z desaparece. Eu encontro uma relação diretamente entre o x e o y. Concordas comigo? Se a gente subtrair essas equações, o z desaparece? Sim. 2x menos x é x. Menos 2y menos mais y, menos y. Z menos z, zero. Então, agora sim, eu acho que era isso que tu estavas a me falar, né? Que o x era igual a y. Sim. Então, nós reparamos que o x é y. E o t também é y. O x é y. O t também é y. Nós temos bastante coisa que depende de y aqui. A princípio, a gente pode escrever até y, já que o x é igual a y. A gente pode escrever com vetor genérico aqui é y. O t é 2y. Então, bem, o z por hora está livre de qualquer comparação aqui. E aqui 2y. Certo? Certo. O problema é que a gente, a princípio, pode usar uma dessas equações aqui para encontrar uma relação do z com y também. Daí fica todo mundo. Será? Vamos ver. Essa é uma equação que envolve x, y, z. Só que se eu trocar o x pelo que ele é, ó, tô até pegando aqui, ó, x na y, eu vou ter z igual a zero. Certo. Ou seja, o z tem que ser zero para que o que nós estamos propondo ocorra. Que é todos os termos aqui serem iguais a zero, entendeu? Só consigo isso se o z for zero. Foi o que eu acabei de reparar a hora que eu substituí o x por y. Então o z tem que ser zero. Ok? Ok. Então tu tens essa possibilidade de fazer a conta. Ela é muito mais rápida, né, como tu percebeu, do que ficar fazendo operações com matrizes, mas ela não é nada simpática, né? Precisa ter um olho de águia, ficar reparando relações. Sempre também as matrizes são muito simpáticas, o sistema é muito simpático para fazer dessa forma, né? Então olha só, a gente acabou de encontrar uma base para o núcleo. A base para o núcleo é 1102, ou seja, qualquer múltiplo disso que tu colocares na transformação, qualquer múltiplo de 1102 vai te fazer para o núcleo, vai te fazer ter uma resposta 0000. Ok? Pronto. Então está bem. Vamos ver se tu consegues começar uma. Vou te pedir uma transformação, vou te pedir um núcleo, para encontrares o núcleo. Eu vou ter que pagar aqui, né, porque... já. Basicamente, né, tu tens que fazer o que eu fiz. Então vamos lá. Uma transformação de x, y e z. Fez uma transformação da R3 que vai para R2. X mais y, x mais z. Então, tu tens que de alguma forma encontrar as relações que fazem isso aí ter o núcleo, né? O que faz ele ir para o zero? O que faz essa transformação ali ser igual a zero? Então tu tens que igualar a transformação a zero, ok? Daí resolver o sistema. Eu te mandei lá no WhatsApp a conta que eu acabei de fazer. Então acho que vai te ajudar, tá bom? Elas a zero, resolver o sistema. Quando fizeres, me fala.
Marco, vamos fazer o seguinte, já que tá terminando a aula, tenta se resolver, depois tu me manda uma foto, tá bom? Daí eu avalio se tá certo ou não. Sem pressa, beleza? Faz o teu tempo. Lembrando que na apostila isso é a página 70, ok? Ok. Tá bom. Tchau, meu amigo. Até amanhã. Ah, Diga. a minha pergunta, x mais y é igual a zero, correto? Certo. E x mais z também. Sim. Então não é x, y e z são todos iguais a zeros? Queria que tu fizesse, né? Senão eu vou ter Ou, que dizer a resposta já. ou pode ser, se fosse x e y podem ser um, ou y e z podem ser Não é um, assim. e x pode Sempre ser uma relação entre as letras. Tá? Então daqui tu tiras que o x é igual a menos y. Daqui tu tira que o x é igual a menos z. Logo, tu pode dizer que x é igual a menos y igual a menos z. Daí tu consegue criar uma coisa que dependa só de x. X menos x menos x, certo? certo? Que o y é menos x, o z é menos x, tu isolas o x, a base do núcleo, 1 menos 1. Mas eu queria que tu tivesse feito, tá? Depois tenta fazer mais exercícios e me traga. Para me trazer amanhã exercício que tu tentou fazer e não conseguiu, tanto de subespaço quanto de operações, tá bom? Se tu puder, se tiver um tempo aí para fazer, seria bem legal. Estava, não sabia se era tudo zero ou se era o x era menos um e y era 1. Sempre que Ou tu isso. tens uma relação como essa, né, não pode ser zero. Zero sempre funciona. 000 sempre funciona, é a solução trivial, a gente chama. O que nós estamos buscando quando a gente faz esse processo aqui é encontrar uma outra relação. E aqui, de fato, é o que acontece. Quando tu tens múltiplos de 1 menos 1 dá zero, né? Por exemplo, 1 menos 1, né? Eu falei. Então aqui, se fosse o x é 1, o y obrigatoriamente menos 1. Esse aqui é 1 e aqui menos 1, 0, 0. Concorda comigo? Só que isso também serve para 2, por exemplo. Se o x for 2, o y é menos 2, se aqui 2 e aqui menos 2, 0. Então é sempre múltiplos, ok? Ok. Certo, então tá bom. Até amanhã. Valeu! Até amanhã.